Fala pessoal, Márcia de Palpites para mais um dia de palpites esportivos e começamos esta quarta-feira, dia 28/12, com a Liga da França, onde temos a equipe do Alcheren enfrentando a equipe do Mônaco. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Alcheren, ela perdeu uma, empatou 2 e venceu 2. Já dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Mônaco, ela empatou 2, perdeu uma e venceu 2. No atual momento, a equipe do Alcheren é a 17ª colocada com 13 pontos ganhos. Já a equipe do Mônaco é a 6ª colocada com 27 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto: empate fora. Superliga da Grécia, temos a equipe do Olympiacos enfrentando a equipe do Asteras. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Olympiacos, ela empatou 2 e venceu 3. Já dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Asteras, ela perdeu uma, empatou 3 e venceu uma. No atual momento, a equipe do Olympiacos é a 4ª colocada com 26 pontos ganhos. Já a equipe do Asteras é a 9ª colocada com 14 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto: casa Olympiacos para vencer. Liga do Egito, temos a equipe do Cleópatra enfrentando a equipe do Al-Ahly. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Cleópatra, ela empatou 2, perdeu uma e venceu 2. Já dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Al-Ahly, ela empatou 2 e venceu 3. No atual momento, a equipe do Cleópatra é a 8ª colocada com 11 pontos ganhos. A equipe do Al-Ahly é a 1ª colocada com 23 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto: fora Al-Ahly para vencer. Superliga da Turquia, temos a equipe do Fatih enfrentando a equipe do Trabzonspor. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Fatih, ela empatou uma, venceu 3 e perdeu uma. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Trabzonspor, ela empatou 3 e venceu 2. No atual momento, a equipe do Fatih é a 17ª colocada com 13 pontos ganhos. Já a equipe do Trabzonspor é a 5ª colocada com 26 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto: fora Trabzonspor para vencer. Superliga da Turquia, temos a equipe do Volos enfrentando a equipe do AEK. Nos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Volo, ela perdeu 2, empatou uma e venceu 2. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do AEK, ela empatou uma e venceu 4. No atual momento, a equipe do Volos é a 5ª colocada com 25 pontos ganhos. Já a equipe do AEK é a 2ª colocada com 32 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto: fora AEK para vencer. Campeonato francês, temos a equipe do Clermont enfrentando a equipe do Lille. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Clermont, ela perdeu 3 e empatou 2. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Lille, ela empatou uma e venceu 4. No atual momento, a equipe do Clermont é a 10ª colocada com 19 pontos ganhos. Já a equipe do Lille é a 7ª colocada com 26 pontos ganhos. Melhores opções para esse confronto: fora ou partida acima de 1,5. Superliga da Grécia, temos a equipe do Astromitos enfrentando a equipe do PAOK. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Astromitos, ela perdeu 2, empatou uma e venceu 2. Já dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do PAOK, ela venceu todas as suas 5 partidas. No atual momento, a equipe do Astromitos é a 7ª colocada com 18 pontos ganhos. Já a equipe do PAOK é a 3ª colocada com 28 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto: partida acima de 1,5. Campeonato da Escócia, temos a equipe do Rangers enfrentando a equipe do Montreal.
Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Rangers, ela empatou uma e venceu 4. Já dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Montreal, ela perdeu 3 e empatou 2. No atual momento, a equipe do Rangers é a segunda colocada do campeonato com 42 pontos ganhos. Já a equipe do Montreal é a nona colocada com 18 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto, casa, Rangers para vencer. Ainda continuando no Campeonato da Escócia, temos a equipe do Hibernia enfrentando a equipe do Celtic. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Hibernia, ela perdeu 3 e venceu 2. Já dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Celtic, ela perdeu 2 e venceu 3. No atual momento, a equipe do Hibernia é a sétima colocada com 23 pontos ganhos. Já a equipe do Celtic é a primeira colocada com 51 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto, ambas equipes marcam. No campeonato francês, temos a equipe do Brest enfrentando a equipe do Lyon. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Brest, ela perdeu 3, empatou 1 e venceu 1. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Lyon, ela perdeu 2, empatou 1 e venceu 2. No atual momento, a equipe do Brest é a 16ª colocada com 13 pontos ganhos. Já a equipe do Lyon é a 8ª colocada com 21 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto, fora, Lyon para vencer. Pela Premier League, campeonato inglês, temos a equipe do Leeds enfrentando a equipe do Manchester City. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Leeds, ela perdeu 3 e venceu 2. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Manchester City, ela perdeu 1 e venceu 4. No atual momento, a equipe do Leeds é a 15ª colocada com 15 pontos ganhos. Já a equipe do Manchester City é a 3ª colocada com 32 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto, fora, Manchester City para vencer. No campeonato francês, temos a equipe do PSG enfrentando a equipe do Strasbourg. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do PSG, ela venceu todas as suas 5 partidas. Já a equipe do Strasbourg, dos últimos 5 jogos disputados, ela empatou 2 e perdeu 3. No atual momento, a equipe do PSG é a primeira colocada com 41 pontos ganhos. E a equipe do Strasbourg é a 19ª colocada com 11 pontos ganhos. Melhores opções para esse confronto, casa ou partida acima de 2,5. No campeonato português, temos a equipe do Porto enfrentando a equipe do Aroca. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Porto, ela empatou 1 e venceu 4. Já dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Aroca, ela empatou 2 e venceu 3. No atual momento, a equipe do Porto é a segunda colocada com 29 pontos ganhos. Já a equipe do Aroca é a 10ª colocada com 19 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto, partida acima de 2,5. Bilhetes pronto com as seguintes sugestões: PSG vs Strasbourg, casa, PSG para vencer. Brest vs Lyon, fora, Lyon para vencer. Alcheren vs Mônaco, empate, fora. Porto vs Aroca, partida acima de 2,5. Leeds vs Manchester City, fora, Manchester City para vencer. Rangers vs Montreal, casa, Rangers para vencer.